Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui nesse canal. E hoje eu gostaria de refletir com vocês aqui em Isaías, capítulo 55, os versículos 6 e 7, que dizem assim: Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Nós estamos passando por tempos difíceis, tempos que estão deixando o nosso coração apertado. Nós sabemos que o mundo está caminhando para o destino inevitável dele, né, queridos? O fim. O amor tem se esfriado, as promessas estão aí se cumprindo, as guerras, tudo está apontando para o fim que o Senhor disse, né, que iria acontecer. E hoje o Espírito Santo vem nos aconselhar a buscar o Senhor, porque tudo está tão confuso assim, tudo está tão rápido. O mundo está exigindo tanto da gente, o nosso serviço, os nossos estudos, tudo está exigindo tanto da gente, que nós estamos ficando meio perdidos dentro dos nossos afazeres. A gente não tem conseguido arrumar as nossas prioridades. Muitas vezes a gente se sente perdido dentro da rotina, a gente não sabe o que faz primeiro, porque tudo parece ser muito urgente. É isso que eu sinto certas vezes, que tudo parece ser muito urgente. A nossa casa, ela é urgente. Cuidar do nosso relacionamento com o nosso esposo, com a nossa esposa é urgente. Cuidar dos nossos filhos é urgente. Ser pontual no serviço produtivo é urgente. Ganhar dinheiro, urgente. Porque as coisas estão difíceis, tudo está muito caro, o salário parece que não condiz, e parece que isso tudo tem sufocado aquilo que realmente importa. Muitas vezes eu sinto que a rotina, ela tem sufocado a nossa adoração. Digo isso primeiramente para mim mesma, e também é o que eu tenho visto nas pessoas que eu tenho acesso, né, que estão ao meu redor. Parece que essa rotina tem nos sufocado. O inimigo tem trabalhado de uma forma assim, ao mesmo tempo que sutil, muito escancarado. O inimigo tem trabalhado de uma forma que a gente fique tão afundado nas coisas aqui terrenas que a gente esqueça daquilo que verdadeiramente é importante. Mas hoje o Espírito Santo veio nos lembrar que aquilo que realmente importa é o reino de Deus, é a nossa vida espiritual. Eu sei que você precisa do pão sobre a mesa. Eu sei que você precisa de um teto sobre a sua cabeça. Mas nós servimos um Deus que cuida de nós. Se nós ficarmos afundados em preocupações, afundados em ansiedades, sempre pensando naquilo que nós temos que fazer amanhã, sempre pensando no boleto que vai vencer na semana que vem, nós vamos perder a melhor parte. A Bíblia vai nos mostrar ali duas irmãs, Marta e Maria. Jesus chega na casa delas e Maria se assenta para ouvir Jesus, e Marta fica preocupada ali, né, com os afazeres da casa, em bem servir Jesus, os seus discípulos, e ela fica de um lado para o outro, e quando vê, ela olha, Maria está lá sentada ouvindo Jesus. E ela vai achar aquilo um desaforo.
Então Marta vai falar com Jesus e vai dizer: mestre, não se importa que eu sirva sozinha e Maria fique aí sentada? E aí Jesus agora vai olhar para Marta e vai dizer: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, porém uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Entenda comigo que não era pecado Marta servir. Não era pecado. Eu não sei se ela estava preparando um bolo, se ela estava limpando a casa para o pessoal ficar mais confortável, se ela estava lavando uma louça, se ela estava indo buscar água na cisterna, eu não sei. Não era errado ela querer servir. O que era errado era ela não ter a prioridade de ouvir Jesus. Entende que você trabalhar não é errado. Você querer o melhor para sua casa não é errado, aliás, é certo. Só que nós não podemos inverter a ordem das coisas. A palavra vai nos dizer lá em Eclesiastes que há um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para cada propósito debaixo do céu. E aí agora a palavra vai dizer que há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Existe então um tempo para trabalhar e um tempo para descansar, queridos. Existem certos momentos na nossa vida que Deus não quer ver mais do nosso esforço. Deus não quer ver o nosso sacrifício. Deus quer ver se nós temos fé suficiente para descansar e confiar que Ele vai cuidar de nós, mesmo conosco, descansando nele. Sabe por quê, queridos? Descansar não é estar de braços cruzados. Confiar, esperar. A espera ela não precisa ser de braços cruzados. Só que muitas vezes a gente está fazendo, as nossas atividades diárias e confiando nisso. Mas a gente precisa entender que a gente está fazendo a nossa parte, mas o que vai trazer o pão para nossa mesa, o que vai trazer o sustento, o que vai trazer a provisão, não é o nosso suor, mas é o Senhor. É Deus que coloca o pão sobre a nossa mesa. É Deus quem nos veste. É Deus quem nos sustenta. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Por mais que a gente se esforce, muita gente não tem o poder de controlar as coisas. Vocês se lembram da pandemia? Estava todo mundo trabalhando, estava todo mundo vivendo a sua vida e do nada chegou um vírus que mudou a nossa realidade. Empresas quebrando, falindo. Sabe, pessoas que dependiam ali do dinheirinho diário sem poder abrir os seus comércios. Mercado fechado, salão de beleza fechado, tudo fechado. E as pessoas ficaram desesperadas. Por quê? Porque necessitava daquele dinheiro diariamente ali pingando na sua conta. Então foi um momento assim de muita reflexão para mim. Porque o meu pai, ele é autônomo. E na época eu ainda não estava casada, eu estava na casa do meu pai. E quando ele precisou fechar a empresa, a gente ficou assim meio apreensivo. Só que meu pai em todo o tempo sabia que era Deus que cuidava da gente. Em todo o tempo, meu pai tinha a plena convicção e passava essa segurança para nós, de que o que sustentava a nossa casa não era a microempresa dele, que o que sustentava a nossa casa era o poder de Deus. E enquanto a empresa estava fechada, enquanto nós estávamos reunidos dentro de casa, orando, clamando, não faltou o pão sobre a mesa.
O Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou, o Senhor proveu. Então nós precisamos entender que a nossa confiança, ela precisa estar em Deus e não inverter a ordem das coisas. Não deixar com que as ansiedades, com que as preocupações tomem o lugar da nossa busca ao Senhor. Então busquemos ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, porque haverá um tempo que não haverá mais tempo. Haverá um tempo em que não se poderá mais encontrar o perdão, encontrar mais nada. O tempo vai esgotar, mas enquanto o tempo não esgota, o Senhor está de braços abertos para nós. Onde o pecado superabundou, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E enquanto o fim não chega, nós estamos desfrutando dessa graça superabundante. Nós estamos desfrutando deste Deus que é rico em perdoar. Então, enquanto há tempo, que o ímpio abandone o seu mau caminho, que o homem mau abandone os seus maus pensamentos, que nós nos convertamos ao Senhor e Ele se compadecerá de nós, que nós voltemos ao nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então, se neste dia você está, assim como Marta, perdendo a melhor parte, só preocupada em servir, em fazer e acontecer, hoje o Espírito Santo está te fazendo um convite, descansar. Hoje o Espírito Santo está te fazendo um convite, desacelera um pouco, entra no teu quarto, fecha a porta e busca ao Senhor. Porque o Senhor tem provisão, o Senhor tem ricas bênçãos, o Senhor tem proteção para nós, mas nós precisamos buscá-lo. Enquanto nós estivermos debaixo de obediência, a mão do Senhor estará guiando a nossa vida. Amém? Então neste dia descanse o seu coração. Deixe de ficar afundado nas preocupações, afundado na sua rotina e busque ao Senhor, porque Ele ainda pode ser encontrado. Então busque ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Invoque enquanto Ele está perto, enquanto Ele está batendo a porta, porque amanhã pode ser tarde demais. Daqui 5 minutos pode ser tarde demais. Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por esta palavra maravilhosa. Palavra, meu Deus, de despertamento. Palavra, meu Pai, que abre mesmo os nossos olhos, porque o inimigo tem lançado tantas setas, o inimigo tem trabalhado tão duro, Pai, contra o nosso emocional, contra o nosso sentimental, Pai, a nossa mente. O inimigo tem lançado tantos dardos, Pai, inflamados nos nossos pensamentos, para que nós fiquemos perdidos, Pai, dentre tantos pensamentos, dentre tantas preocupações. O inimigo tem feito, meu Pai, com que as preocupações sufoquem a nossa adoração, Senhor. Mas que neste dia o nosso foco seja redirecionado para Ti. Nós sabemos, meu Pai, que os tempos são maus. Nós sabemos, meu Pai, que o amor está esfriando. Nós sabemos, meu Pai, que as crises financeiras, meu Deus, elas estão vindo. Mas nós queremos estar firmados em Ti. Nós queremos que os nossos pés estejam firmes sobre a rocha, Pai, que é o Senhor. Porque aqueles que confiam em Ti, meu Pai, os que confiam no Senhor, correrão, meu Pai, e não se cansarão. Aqueles que confiam em Ti, meu Pai, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, Senhor. Quando nós estamos seguros em Ti, Pai, o Senhor é aquele que nos esconde debaixo de Suas asas, meu Pai.
O Senhor é aquele que trabalha por nós, é o que a tua palavra nos diz, que nunca se viu, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha em prol daqueles que o amam da forma que o Senhor trabalha. Por isso, meu Pai, que neste dia a gente se arrependa dos nossos maus caminhos, a gente se converta dos nossos maus pensamentos e que nós deixemos com que a nossa mente seja renovada, transformada pelo Teu Espírito Santo e que nós possamos desfrutar, meu Pai, da paz e da alegria que o Senhor tem para nos dar, mesmo diante dos momentos de tribulação. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!